Nosso objetivo agora é encontrar a função derivada para as funções que a gente tem trabalhado, né? Que são as mais comumente utilizadas em modelagem matemática, ou seja, que aparecem quando a gente trata matematicamente um fenômeno do mundo real. Então vamos começar das mais simples, que são as funções polinomiais. A função polinomial mais simples é a função constante, que é exatamente a função de grau zero. Então vamos pegar uma função constante, digamos f de x igual a c, onde c pertence aos reais, é um número real fixado. Então a pergunta seria: como calcular f' de x? Uma vez que a derivada, a gente, na verdade, definiu ela no sentido geométrico, conhecendo o gráfico da função, que é, como o próprio nome já diz, constante igual a c, significa que para qualquer valor x, a imagem é c. Então, o gráfico vai ser uma reta vertical. Exatamente todo mundo do plano, né? Qualquer ponto que você pegue aqui, que ela tem como propriedade é que a coordenada y é igual a c. Bem, a inclinação de retas verticais é zero. Desculpa, de retas horizontais é zero, porque é exatamente a direção, o ângulo que forma aqui com o eixo x é zero e a tangente de zero é zero. Mas também em termos de variação, à medida que x varia, que variação há em y? Nenhuma. X varia aqui, mas y não varia. Então, quando a gente faz esse delta y, ele é zero. Logo, é natural que todas as taxas de variações médias, que é delta y sobre delta x, é zero. Portanto, esse limite, quando delta x tende a zero, também vai ser zero, já que o limite de uma constante é a própria constante. Então, de forma natural, é de se esperar que a derivada, a função derivada de uma função constante seja zero, porque já que a derivada ela é uma taxa de variação instantânea, à medida que x varia, y não varia. Então, a variação é zero. Agora, vamos provar isso algebricamente. Bem, por definição, quem é a derivada, a função derivada dessa função f? É o limite de f de x mais h menos f de x dividido por h, quando h tende a zero. Ora, mais quem é a imagem de x mais h por essa função. Independente de quem seja a entrada, só tem uma resposta, é c. Então, a imagem de x mais h também é c. A f de x é c. C menos C, zero. Dividido por qualquer quantidade dá zero. Então, a gente está calculando o limite da constante zero, que é a própria constante. Está assim provado que a derivada de uma constante é zero. E aí é muito útil usar... eu não falei nos últimos vídeos como revisão, mas a gente também estabeleceu nas notações que a gente se refere à derivada. Desde o início eu tenho usado essa f', né, essa notação f', mas há outras notações para derivada, inclusive, vou botar aqui no cantinho, né? Dado uma função y igual a f de x, a gente pode representar ela por f', né, a função derivada, que é o que a gente tem usado, mas também, uma vez que a gente faz essa identificação, que os valores de f de x são a variável dependente y, a gente também pode representar assim, por y', e as outras notações, que foi as notações que veio do desenvolvido por Leibniz, que é essa notação assim, d dx de f, df dx ou d dx e f aqui entre parênteses. E ela vai ser útil porque eu quero exatamente estabelecer uma regra. Na verdade, independente de quem seja a constante, a gente mostrou que a derivada de uma constante é zero. Então, fica útil escrever, usar essa notação, e assim eu vou enunciar a seguinte regra. Que, deixa eu só mover isso aqui um pouquinho mais para baixo. Estabelecer a seguinte regra. A derivada de uma função constante significa que a gente não vai mais precisar passar pela definição. Ou seja, dado uma função constante c qualquer, e aí eu vou usar essa notação aqui, ó,
para representar. Vou escrever que a derivada de C vai ser igual a zero. Então, essa aqui é a nossa primeira. Na verdade, é por isso que vai ser chamada de regras de derivação. Assim como a gente tinha regras de limite, né, que o limite da soma era a soma dos limites, e a gente chamou isso de regra porque se verificava isso sempre para quaisquer funções, essas nossas por isso que vamos chamar de regras também, porque para cada função a gente vai, na verdade, notar um padrão e assim chamar de regra. Então, independente de quem seja C, a derivada é sempre zero. Então, se eu perguntasse se eu perguntasse a derivada dessas duas funções, então a gente não precisa mais passar por esse passo inicial, e era o que a gente vem fazendo até sempre agora, que é calculando f' de x através dessa fórmula, passando pelo operador limite, quando x for uma constante, porque a gente acabou de dizer, fez de modo geral, provou que independente de quem seja c, a derivada sempre vai ser zero. Então, não tem porquê, para calcular essa derivada, você passar novamente pelo cálculo do limite e aplicar na definição, e sim aplicar no que a gente encontrou. Ora, como são funções constantes, constantes, f' de x vai ser a mesma coisa de g' de x, que é igual a zero. Então, essa é a função polinomial mais simples possível, que é exatamente quando a potência de x é zero, ou seja, um polinômio de grau zero. Agora vamos nos preocupar com as funções potências, que são exatamente as funções do tipo, imagine que a gente pega uma função f de x igual a x elevado a n. Inicialmente vamos supor n inteiro positivo. Ou seja, aqui eu estou perguntando exemplos de funções potências desse tipo. F de x igual a x, que é a função de identidade, f de x igual a x ao quadrado, x ao cubo, x à quarta, x à quinta, enfim, considerando n inteiro e positivo. Então, a gente poderia começar uma investigação que é calcular alguns exemplos. Vamos dizer, supondo f de x igual a x. Não sei se a gente já calculou esse exemplo. Na verdade, a gente até calculou, porque, meio que disfarçado, porque a gente já fez, exatamente para o conteúdo da aula de hoje, considerou f de x igual ao módulo de x, que é x se x for positivo e menos x se x for negativo. E no momento que eu supus, teve um momento que eu considerei x maior que zero e calculei f' de x. Então, na verdade, a gente estava fazendo a derivada para a função f de x. E o que a gente encontrou foi que a inclinação era 1, ou seja, a derivada era sempre igual a 1. Então, a gente já calculou para esse exemplo, eu só vou apagar aqui, porque foi exatamente nessa situação. A gente fez o cálculo, passando pela definição, calculando o limite e tudo mais. Então, a gente encontrou que no caso n igual a 1, e encontramos que a derivada de x era 1. Vamos fazer x ao quadrado. Então, na verdade, eu estou querendo calcular. Como eu não tenho uma regra ainda, vai ter que ser aplicando a definição, né? f' de x
que é o limite de f de x mais h menos f de x dividido por h. Nota que eu estou usando essa definição para a derivada, porque eu estou calculando a função derivada. E assim, quem precisa ser a variável é o h e não o x, no limite. E agora eu faço a substituição. Ora, lembrando que a nossa função é aquela que para cada x associa o quadrado, né? Temos f, na verdade, eu estou calculando a derivada para a função f de x igual a x ao quadrado. Então, o que é a imagem de x mais h? É pegar essa entrada e elevar ao quadrado. Então, f de x mais h é x mais h, que é a entrada, ao quadrado, menos quem é f de x? X ao quadrado, dividido por h. Todos esses limites não dá para ser calculado diretamente por substituição, porque quando você faz aqui h igual a zero, vai ficar x ao quadrado menos x ao quadrado zero dividido por zero, que dá uma indeterminação. Então, aqui a única coisa que a gente pode fazer inicialmente é desenvolver esse produto, que é o chamado produto notável, porque é o quadrado da soma de dois números. E isso é exatamente, claro, advindo das propriedades de distributividade e tal, a gente consegue mostrar que, independente de quem seja x e h, o resultado desse produto é sempre o quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, por causa da comutatividade, acaba gerando isso, vai ficar duas vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é h, mais o quadrado do segundo. Então, isso aqui é o desenvolvimento dessa parte. Menos x ao quadrado dividido por h. Então, eu sei que os termos que não dependem de h vão acabar se cancelando, que é o x ao quadrado com o x ao quadrado. Então, o que restou é múltiplo de h, que exatamente é o que está causando a indeterminação. Quando a gente tem um do tipo 0 sobre 0, é porque tem um fator que está indo para zero. E que fator é esse? H. Aqui já está explícito, a gente teria que exibir em cima, mostrar isso como um produto de h por alguém. E a gente consegue, porque o que sobrou são múltiplos de h. Então, se a gente colocar h em evidência, para exibir como uma fatoração, né, vai ficar 2x mais h. Aí a gente pode simplificar esse, porque a gente podemos efetuar a divisão, uma vez que h nunca vai ser exatamente igual a zero, e sobramos com a expressão 2x mais h. Então, na verdade, nosso limite inicial é equivalente a esse. E esse a gente sabe calcular porque é uma função contínua, cujo resultado é 2x, obtido por fazer a substituição, quando h é igual a zero. Então, com isso, a gente estabeleceu o seguinte, que a derivada em relação a x, é assim que a gente se lê, a derivada de x ao quadrado em relação a x é 2x. A gente poderia continuar a nossa investigação, só que você vai notar que, à medida que o n cresce, os nossos cálculos vão ficar um pouco complicados. Por exemplo, calcular a derivada aqui nesse caso seria limite de f de x mais h menos f de x, tudo isso dividido por h, quando h tende a zero, fazendo as devidas substituições. O que acontece agora? Quem é a imagem de x mais h? Pega a entrada e eleva ao cubo. E aí surge já a dificuldade, o que acontece quando o n sobe? A gente vai ter que fazer essas somas, uma potência de uma soma, e com o grau aumentando. E isso pode ficar mais difícil. F de x é x ao cubo. Por quê? No anterior, eu lembrei da regra do produto notável, né? Isso aqui também existe uma regra? Existe. Eu vou aplicar aqui, mas eu vou dizer para vocês como vocês podem chegar nela. Na verdade, existe uma regra para qualquer n. Mas para x mais h ao cubo, como você pode chegar? Onde é que eu boto aqui um parênteses? Bem, como x mais h ao cubo é, na verdade, x mais h vezes x mais h ao quadrado, e esse aqui a gente sabe desenvolver bem, porque a gente já sabe essa fórmula bem, conhece bem, que é x ao quadrado mais 2xh mais h ao quadrado, mas nota que você já vai ter trabalho, porque você vai precisar efetuar essa multiplicação que consiste em pegar x e multiplicar por cada um desses termos, e depois pegar o h e multiplicar por cada um desses termos,
termos e depois somar tudo. Quando você fizer essa conta, você vai chegar ao seguinte resultado, que x mais h ao cubo é, na verdade, o cubo do primeiro, x ao cubo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Então, quando você fizer todas essas multiplicações aqui e somar, e você pode verificar, vai chegar nesse resultado. Menos, aqui eu só vou repetir, x ao cubo dividido por h. E o que acontece? Assim como antes, os termos que não dependem de h, na verdade, que não são múltiplos de h, que é exatamente só esse e esse, se cancelam. Então, tudo o que resta é múltiplo de h, e eu vou poder colocar em evidência. E aí eu posso simplificar o termo que estava indo para zero, e no final das contas, sobra esse termo. Só que apenas um deles não, que vai poder agora ser calculado, é uma função polinomial, vai ser poder calculado por substituição. Mas só esse termo que não depende de zero. Então, esse aqui, quando eu substituir, vai ficar 3x vezes zero, zero, vai cancelar. Zero ao quadrado, zero, vai cancelar. Então, vai sobrar só 3x ao quadrado. Então, será que a gente já consegue prever aqui um padrão? Note que agora a derivada em relação a x da função potência x ao cubo é 3x ao quadrado. Eu vou colocar lado a lado para a gente comparar. A gente encontrou que a derivada de x foi 1. Que a derivada de x ao quadrado foi 2x. E que a derivada de x ao cubo foi 3x ao quadrado. Na verdade, há um certo padrão aqui. Primeiro, note que os expoentes todos apareceram aqui. Quando era 1, apareceu 1 aqui. Quando era 2, apareceu 2 aqui. Quando era 3, apareceu 3 aqui. Nessas duas, note que ainda dependiam de x, só que o grau diminuiu. Diminuiu quanto? Exatamente uma unidade. Antes era 1, passou a ser. Antes era 2, passou a ser 1. Antes era 3, passou a ser 2. Mas esse aqui, professora, não tem o x. Mas, na verdade, se você escrever o x e note que do que tinha antes, que era 1, diminuiu 1, 1 menos 1, 0. E está correto com o que a gente tinha antes, porque x elevado a 0 dá 1, 1 vezes 1, 1. Então, isso nos leva a conjecturar se a derivada de uma potência qualquer segue esse padrão, ou seja, baixa o expoente e mantém a base, e do que você tinha antes, diminui 1. Fica n menos 1. De fato, a gente vai provar que isso é verdade. Só que para provar isso, qual é a dificuldade? Como você viu antes, sempre vai aparecer esse termo, né? F de x mais h. Que quando a gente aplicar aqui, eu começo a escrever mais rápido, aí aqui a letra fica mais feia do que já é, né? Quando eu substituir f de x mais h, isso vai virar x mais h elevado a n, menos x elevado a n dividido por h. E para resolver, para desenvolver isso, aí eu precisaria de um que a gente chama de teorema binomial, que consiste em uma regra para calcular a potência positiva da soma de dois números. E mostra-se que, na verdade, x mais h elevado a n é a somatória de os coeficientes aqui de cada termo vai ser um número binomial, que é a combinação de n elementos tomados k, k, tal que vai ficar x elevado a k
vezes h elevado a n menos k. Então, é assim que é esse o teorema binomial, que qualquer a enésima potência positiva da soma de dois números se escreve dessa maneira. Só que, como eu queria usar algo que vocês já estão mais familiarizados, eu disse que a gente vai usar sempre essa fórmula quando a gente quiser calcular a derivada, a função derivada. Só que se eu fosse calcular f' de a para essa função específica, x elevado a n, como ficaria? Por definição, seria o limite. Se eu usasse a outra fórmula, ficaria o limite de f de x menos f de a dividido por x menos a, quando x se aproxima de a. Então, nota que aqui eu vou definir para um a, certo? Então, isso aqui se transformaria como? No limite, quando x se aproxima de a. Quem é f de x? É x elevado a n, menos quem é f de a? É a elevado a n, né, que é a enésima potência de a, dividido por x menos a. E a gente tem um limite indeterminado, porque quando eu faço x igual a, fica aqui 0 e aqui 0. Agora, por que eu estou optando por resolver esse do que esse? Porque aqui, como eu falei para vocês, a gente precisaria disso. E tem como fazer, e até eu vou explicar depois. Mas eu quero passar primeiro por esse. Porque esse aqui, já que deu indeterminação, como é que a gente tem feito sempre para calcular um limite com indeterminação que envolve funções racionais? É cancelar o termo que está indo para zero, que é exatamente a diferença x menos a. Aqui embaixo já está claro. Então, em cima, o que é que a gente iria ter que fazer? Pegar esse termo e fatorar por x menos a para que a gente pudesse cancelar. Isso é possível? Bem, como vocês já estão acostumados a usar aquele dispositivo de Briofft e Ruffini, eu vou usar aqui. Ou seja, eu tenho um polinômio xn menos a elevado a n. Que note que ele é xn vezes a elevado a zero mais xn, 0 vezes xn menos 1 vezes a elevado a 1 mais 0 vezes xn menos 2 vezes a elevado a n ao quadrado mais até que vai ficar 0 vezes x vezes a elevado a n menos 1 mais a elevado a n. É essa a descrição completa como um polinômio de grau n desse polinômio aqui, xn menos an. Talvez você tenha se perguntado por que eu escrevi assim, né? Porque sempre a soma dos expoentes aqui de x e h tem que dar n, que é exatamente o que acontece aqui, ó. N mais 0n, n menos 1 mais 1n, enfim. Então, a gente quer dividir isso por x menos a. Então, aqui coloca a raiz, que no caso é a. Aqui a gente coloca os coeficientes do nosso polinômio, que tem grau n. Então, ele tem n mais um termos. Nota que começa do n e termina quando... Nota que isso aqui é... Eu não escrevi, né? Mas só para ficar parecido com os outros. X aqui tem grau 1, agora x tem grau 0 e o a tem grau n. Então, se você começa do n e vai até o 0, ou fica melhor de contar, o grau do a vai do 0 termina em n, tem exatamente n mais 1 elementos, né? Que do 1 até o n tem n, mais o 0, n mais 1. Então, aqui teria n mais 1 coeficientes, mas a gente escreve esses coeficientes que estão aqui, né? Então, é 1, o próximo é 0, o próximo é 0, isso vai continuar até ficar 0 e a elevado a n, que é o coeficiente livre, que é exatamente o coeficiente x elevado a 0. Beleza. E o que a gente faz? Repete 1 e agora começa. 1 vezes a mais 0, a vezes a ao quadrado, mais 0, a ao quadrado. E assim você vai fazendo até aqui. Aonde vai chegar esse aqui? É exatamente, note que quando o grau era n menos 1, quando o coeficiente era n menos 1, ficou 1. N menos 2 ficou 2. Então, aqui vai ficar exatamente, corresponde a esse daqui. Então, quando era 1, vai ficar a elevado a n menos 1. E no final, quando fizer a elevado a n menos 1 vezes a,
vai dar a elevado a n. Ah, aqui era menos a elevado a n, né? Desculpa. Aqui era menos a elevado a n. E quando a gente somar, vai dar zero, que é exatamente o resto. Então, isso aqui deu um polinômio de grau n, né? Já que a gente está pegando um grau de um n menos 1. A gente está pegando um elemento de grau n e dividindo por um elemento de grau 1, então resulta num polinômio de grau n menos 1. Quem é esse polinômio? Então, x elevado a n menos a n, na verdade, é x menos a vezes. E quem é esse polinômio aqui? Esse aqui é o coeficiente máximo, né, do grau máximo de x, que é n menos 1. Então, é x elevado a n menos 1 mais o a é o coeficiente próximo, que é a vezes x elevado a n menos 2. Mais e assim vai, até que esse a n menos 1 vai ser o termo livre. Então, o anterior era a n menos 2 vezes x. Pronto. Então, é isso. X elevado a n menos a n se escreve assim. Então, quando a gente pegar isso e substituir nessa expressão, a gente vai cortar. Só para eu não ter que escrever muito, pessoal, mas eu vou pegar isso aqui tudo e vou substituir aqui. Por que que a gente já fez isso? Para cancelar o x menos a com o x menos a. Então, no fim, o que vai sobrar é só isso aqui. Então, f' de a, na verdade, vai ser o limite quando x se aproxima de a. De que expressão? Vai cancelar o x menos a com o x menos a aqui embaixo e vai sobrar só isso aqui. Então, eu já vou escrever isso. X elevado a n menos 1 mais a vezes x elevado a n menos 2 mais a elevado a n menos 2 vezes x mais a elevado a n menos 1. Então, a esse limite aqui eu posso substituir, porque é um polinômio. E o que eu vou fazer? Substituir cada x por a. Cada x por a. Então, vai ficar a elevado a n menos 1 mais a que multiplica a elevado a n menos 2 mais a n menos 2 vezes a. Nota que eu estou substituindo o x. E onde já tinha a antes fica. Então, nota que aqui deu a n menos 1, aqui vai ficar 1 mais n menos 2 vai dar n menos 1. Todos esses termos, na verdade, por causa que deu um polinômio de grau n menos 1, todas essas somas dos dois coeficientes tem que dar n menos 1 sempre. Então, todos esses termos aqui vai dar a elevado a n menos 1. Mas quantos termos tem? Tem exatamente n termos. Porque, como vai de n menos 1 até o grau livre, tem n termos, porque é sempre o grau mais uma unidade. Então, como o grau é n menos 1 e sempre soma 1, então vai ficar n menos 1 mais 1, n termos. Então, nessa soma toda aqui tem n parcelas. Então, no final das contas, todas essas parcelas são iguais a elevado a n menos 1. Ou seja, isso vai dar n vezes a elevado a n menos 1. Ou seja, a derivada de um a qualquer, n vezes a elevado a n menos 1. Disso aqui a gente conclui o quê? Que, na verdade, para qualquer x, a derivada é n vezes x elevado a n menos 1, que era o que a gente queria demonstrar. Então, para qualquer inteiro positivo, a gente já sabe que a regra é essa, ou seja, a regra da potência. Se n for um inteiro positivo, então a derivada, eu posso até escrever assim também, ó. Não, assim não. A nota que eu tinha usado antes, a derivada de x elevado a n vai ser
Como consiste a regra? Que é exatamente na forma que a gente lê para memorizar. Baixa o expoente e diminui uma unidade. Então, essa é a regra da potência. Mas, na verdade, a gente quer mostrar que isso é válido. A próxima pergunta natural era, tá, para um inteiro positivo vale isso. Ou seja, se você quiser calcular a derivada eu vou até colocar um número bem grande aqui. Por enquanto, eu só posso pegar inteiro positivo, que foi pelo que a gente demonstrou, né? Para usar isso de divisão e tudo, eu precisei saber que esse n era positivo. Então, pela regra que a gente acabou de calcular, me facilita muito a vida, porque eu não vou precisar mais passar pelo limite da definição. Na verdade, eu posso já dizer que f' de x é como? Baixo o expoente, que é 105, mantém a base e diminui uma unidade do que tinha antes. Então, muito mais rapidamente do que eu ter que passar pela definição, que é limite de f de x mais h menos f de x dividido por h. Então, a gente agora pode calcular o limite de funções potências muito rapidamente. Baixar o expoente, que é 7, mantém a base e diminui uma unidade. Mas a pergunta natural era, e quando o expoente é negativo? Então, eu poderia fazer, na verdade, eu vou deixar como exercício. Calcule a derivada de f de x igual a x elevado a menos 1. Ou melhor, 1 sobre x, né? Que é exatamente quando o expoente é negativo. Nesse momento, como a nossa regra só se aplicava a expoentes inteiros positivos, x elevado a menos 1 não é positivo, então você teria que passar pela definição. Ou seja, nesse exercício aqui, eu quero que você calcule assim, f' de x passando por esse limite, como sendo o limite de f de x mais h menos f de x dividido por h quando h tende a zero. E quando você substituir aqui, vai ficar o limite, quando h tende a zero, de quem? Quem é f de x mais h? É substituir, onde tiver x, substituir por essa entrada. Então, ia ficar 1 sobre x mais h, menos 1 sobre x, dividido por h. Então, eu quero que você resolva esse limite. Como faz isso? Primeiro, transforma isso aqui numa única potência, numa única fração. Para isso, o denominador comum vai ser exatamente o produto deles dois, x mais h vezes x, faz essas contas todas, e no final das contas, eu espero que você chegue à seguinte solução. Certo? Quando você desenvolver isso aqui tudo, tem que chegar no seguinte resultado, que a derivada vai ser menos 1 sobre x ao quadrado. É essa a resposta que você tem que chegar. Agora, será que isso aqui parece com a regra que a gente escreveu antes? Na verdade, a gente desejaria muito que, mesmo que n fosse negativo, a gente também pudesse aplicar essa mesma regra. Mas, para x igual a menos 1, que é 1 sobre x, a gente chegou nessa solução. Mas isso parece com a nossa regra anterior? Ó, nota que você pode escrever isso aqui como sendo quem? Menos 1 vezes, como x ao quadrado está no denominador, isso é resultado de elevar um expoente negativo. Na verdade, é o resultado de elevar x a menos 2. De fato, quando você faz x elevado a menos 2 e inverte a base e mantém o expoente positivo, que ficaria 1 sobre x ao quadrado. Multiplicado por menos 1 fica negativo, que está muito parecido com a regra, porque na verdade o que era? Desculpa. F' de x ficou assim, mas na verdade ficaria mais fácil se eu escrevesse assim, né? Que é a derivada em relação a x de x elevado a menos 1 deu isso aqui.
Só que isso aqui a gente pode escrever dessa maneira, que está parecido com a regra, porque baixou o expoente, que é menos um, e do que tinha antes, que era menos um, somou com menos um. Né? Antes eu dizia assim, diminui uma unidade. Diminui porque n era positivo. Mas como n aqui também é negativo, eles vão se somar. Então vai ficar menos um, menos 2, mantendo a regra. E na verdade isso ainda acontece. Ou seja, para x negativo, vai valer, mesmo ainda vai continuar aqui para x, para n, desculpa, para n negativo, eu só não vou demonstrar a derivada em relação a x de x elevado a n, ainda continua sendo baixo expoente e diminui uma unidade, que na verdade vai se somar. Então, por exemplo, se eu fosse calcular a derivada em relação a x da função x elevado a menos 3, que no fim das contas, na verdade, apareceria assim, né? Quem é a derivada da função 1 sobre x ao cubo? Ora, mas isso aqui eu posso escrever como sendo x elevado a menos 3 e, pela regra, eu não demonstrei, mas isso aqui na verdade era uma investigação para vocês perceberem que ainda continua valendo, mas teria que fazer a demonstração de fato. Chegaríamos que ficaria baixo expoente, que é menos 3, mantém a base e soma com menos 1. Na verdade, do que você tem, adiciona menos 1. Então, menos 3 menos 1 dá menos 4. Então, essa é a derivada de x elevado de 1 sobre x ao cubo, que na verdade é o caso quando n é igual a menos 3. E quando fosse uma para fechar, faltaria o caso quando n for racional. Ou seja, quando n for da forma p sobre q, com p e q inteiros. A gente já fez um exemplo. Se você lembra, já na aula de hoje, a derivada da função raiz quadrada de x, a gente encontrou como sendo 1 sobre 2 raiz de x. Mas as funções raízes são funções potências, que é exatamente quando o expoente é fracionário. Então, a derivada é, na verdade, raiz quadrada de x é x elevado ao meio. Então, derivar isso aqui seria derivar uma função potência, onde o expoente é uma fração. E note que ficou. Isso aqui eu posso escrever como sendo 1 sobre 2 vezes 1 sobre raiz de x. Mas 1 sobre raiz de x é a mesma coisa de x elevado a menos 1 meio. Não é porque está invertido, isso aqui é x elevado a 1 meio, e como está embaixo é porque veio o resultado de um expoente negativo. Vamos ver se está de acordo com a nossa regra? Ora, se eu fosse aplicar a regra, ou seja, se a regra valesse para x igual a 1 meio, x igual a 1 meio não, n igual a 1 meio, teríamos que a derivada da raiz, escrevendo ela como uma função potência, seria baixo expoente, que é 1 meio, e do expoente que a gente tinha antes, por isso que eu vou até repetir, porque vai ser uma conta envolvendo fração, a gente vai adicionar menos 1. Ora, mais 1 meio menos 1 dá exatamente menos 1 meio, que foi o que a gente tinha encontrado antes. Lembre-se que isso aqui a gente fez por definição, calculando o limite. Então, para esse caso, foi verificado. Isso não é suficiente, vou frisar bem isso, para provar que para todo expoente fracionário isso era verdade. Mas só para vocês verem que a gente já fez um exemplo que se encaixa. E, na verdade, também vale a regra, também é válida. Teria que demonstrar, mas eu não vou fazer, vou acreditar que vocês vão confiar. E assim a gente pode iniciar a mais geral possível, que é
dado uma função, potência, ou seja, se n for um número real qualquer, então a derivada da função potência x elevado a n vai ser sempre baixa expoente, mantém a base e adiciona menos 1. Pronto, então hoje a gente aprendeu duas regras, que é a regra da constante, que a derivada da constante é zero, e a regra da potência. Então amanhã a gente vai ver a regra para a função exponencial e depois passar para algumas outras regras, naturalmente, como foi a regra do limite, que é o que acontece quando a gente soma ou multiplica por uma constante ou divide duas funções dadas. Então, até a aula amanhã.